Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai para a nossa aula do segundo ano, bactérias, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro, nós vamos falar sobre as bactérias, né? A questão da nutrição, da reprodução, da importância. E a outra aula nós vamos falar sobre as bacterioses, que são as doenças, né, causadas por essas bactérias, ok? Então, vamos lá para o nosso material, certo? Abrindo aqui o nosso material. Então, nós vamos começar aqui pelas árqueas, né? Que são um dos grupos que nós temos no reino Monera. As árqueas são bactérias primitivas, né? São bactérias que recentemente foram descobertas, mas são bactérias extremamente primitivas, né? São consideradas as primeiras habitantes do nosso planeta, né? As árqueas, elas permaneceram, digamos assim, ocultas durante muito tempo, porque a maioria dessas bactérias, elas vivem em regiões inóspitas, regiões totalmente, digamos assim, sem nenhum tipo de conveniência vital, sem nenhum tipo de ação vital. Então, só depois da evolução da tecnologia é que as árqueas começaram a ser descobertas. Então, por exemplo, nós temos as árqueas que nós chamamos aí de extremófilas, né? Que são as árqueas que vivem em ambientes extremos, né? Em ambientes inóspitos. Por exemplo, as halófitas, né? Vivem em ambientes de alta salinidade, né? Coisa que nenhum outro organismo consegue sobreviver. Essas bactérias sobrevivem, né, nesse ambiente aí, como, por exemplo, algumas lagoas salgadas, né, que nós temos aí nos desertos, inclusive são chamadas até de lagoas ácidas, porque tem um pH muito grande, né, no deserto do Atacama e assim por diante. Tá? Depois nós temos aí as bactérias termoacidófilas. São bactérias que vivem aí na base de vulcões submarinos, com pH elevado, com temperatura elevada. Inclusive, essas termoacidófilas hoje são consideradas o primeiro ser vivo que surgiu lá na origem da vida que nós vimos no primeiro ano, né? Seriam essas bactérias termoacidófilas, tá? As bactérias metanogênicas, que são aquelas bactérias que, por exemplo, vivem no estômago dos ruminantes, vivem no esgoto, vivem em ambientes onde nós temos uma grande liberação de metano. São as chamadas bactérias metagênicas, desculpa. Então, as árqueas, elas possuem aí, né, um ambiente vital bem diferente do ambiente comum, né? Elas são extremófilas, são bactérias que vivem em ambientes extremos e inóspitos. Por isso que elas só recentemente foram, digamos assim, catalogadas pelo fato da dificuldade da coleta de materiais desses ambientes. Tá? A importância dela é justamente a importância de toda bactéria, fazem a manutenção do ecossistema, né? Auxiliam na digestão de celulose nos ruminantes, participam da cadeia alimentar, dos ciclos biogeoquímicos. Então, a importância dela é uma importância comum a qualquer outro ser vivo. Ok, meninos? Então, passando adiante aqui, nós vamos ter, certo? As eubactérias. As eubactérias são as bactérias mais comuns que nós temos. É justamente as bactérias propriamente ditas. O reino Monera ele tem 3 divisões hoje. Eucárias, que é as eubactérias, árqueas, certo? E as bactérias. Então, essas são a divisão dos reinos. No reino Monera, nós temos eubactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Então, as eubactérias são justamente as bactérias mais comumente conhecidas. Tá? Então, principais características do reino Monera, principais características do reino das bactérias. São seres unicelulares, não possuem carioteca, né? Não possuem um núcleo individualizado, certo? O DNA dela é solto no citoplasma, não apresentam, digamos assim, organelas citoplasmáticas, tá? Não apresentam organelas citoplasmáticas. E aí tem algumas outras características secundárias, né? Apresentam parede celular de peptidoglicano, formam-se esporos em condições adversas, podem apresentar flagelo para locomoção, né? Podem ser heterotróficas ou autotróficas, enfim. Nós temos uma série de características específicas, mas as características gerais das bactérias
unicelular, procarionte e não possuir organelas membranosas. Essas são as 3 características principais das bactérias, tá bom? A nível de morfologia, né, a organização dela é também, de certa forma, simples. Vamos começar pela parede celular. A parede celular é a estrutura mais, né, protetora das bactérias. Ela é formada por uma substância conhecida como peptídeo glicano. Essa substância, ela tem como principal função proteção mesmo, tá, da bactéria. Então, a parede celular dela, né, confere proteção. Daqui a pouquinho, nós vamos ver que existem 2 tipos de bactérias a nível de testes, gram-positivas e gram-negativas. Eu vou explicar para vocês o que seria, porque tem a ver com a parede celular. Abaixo da parede celular, nós temos a membrana plasmática, que é comum a qualquer ser vivo, né? Essa membrana plasmática, ela tem a mesma constituição da membrana plasmática das células dos animais, dos vegetais. A função dela é permeabilidade, a função dela é, digamos assim, seleção, né? Tem uma característica lipoproteica e assim por diante. Então, abaixo da membrana plasmática, nós temos o citoplasma, que é o meio líquido da bactéria, né? É onde está disperso o material genético principal, conhecido como nucleóide, mas existe também no citoplasma pequenos pedaços de DNA circular, que nós chamamos de plasmídios bacterianos aqui, ó. Nós chamamos de plasmídios bacterianos. Então, os plasmídios são pequenos pedaços de material genético fora do material genético principal, né? É um pequeno pedaço de DNA circulável, certo? Que tem uma função hoje muito importante, né? Na bactéria, eles são classificados como, digamos assim, agentes que proporcionam a resistência a antibióticos, tá? Para os seres humanos, o plasmídio hoje é o principal mecanismo de biotecnologia, numa técnica que nós chamamos técnica do DNA recombinante. Então, nós vamos falar muito de plasmídio ainda ao longo, né, dos nossos 2 anos acadêmicos. Corpúsculos de inclusão, né, são pequenos corpúsculos que podem acumular substâncias de origem orgânica ou inorgânica, principalmente para reserva. O glicocálice é o mesmo da célula animal, né, tem a função aí de promover a seleção, de promover, né, o reconhecimento celular da bactéria, tá bom? E além disso, o glicocálice ele oferece proteção, né, contra agentes que poderiam vir a causar danos, auxiliam na captura de alimentos e assim por diante, tá bom? As fimbrias, que são esses pequenos pelinhos aqui, ó, essas fimbrias aqui, elas servem, né, digamos assim, para promover uma fixação da bactéria em alguns substratos, tá bom? Em alguns momentos é utilizado também para unir uma bactéria a outra, promovendo a formação de uma colônia. E as fimbrias também elas podem desencadear o processo, né, da formação de um pilo sexual ou pílen sexual. O que acontece? 2 fimbrias se tocam, né, se acoplam e por essas fimbrias é passado material genético, tá bom? Então, ela também auxilia na reprodução bacteriana. Então, as fimbrias servem para fixação, né, para adesão e também estão relacionados com a reprodução bacteriana a partir do momento que elas unem pontes, promovendo a troca de material genético. Tudo bem? Em algumas bactérias nós temos flagelos, outras não. As bactérias que possuem flagelos, esse flagelo ele tem a função de locomoção mesmo, né? Mas como eu disse para vocês, nem todas possuem flagelo. Mas quando o flagelo está presente, eles têm função de locomoção mesmo. Então, veja só. Parede celular de peptídeo glicano, membrana plasmática, material genético solto no citoplasma. Além do material principal, nós temos o plasmídio. O plasmídio é um pequeno pedaço de DNA circular que está fora do material principal, confere resistência a antibióticos e é utilizado na biotecnologia, certo? E aí nós temos, né, as fimbrias, que são estruturas de fixação, né? Quando elas utilizam-se para reprodução, as fimbrias são chamadas de pilo sexual, né? Algumas possuem flagelos, outras não, mas quando possuem flagelo, esse flagelo serve para locomoção
E a única organela citoplasmática presente nas bactérias são os ribossomos. Tá? Os ribossomos, que têm a função de produzir proteínas, são as únicas organelas que existem nas bactérias. Nenhum outro tipo de organela, como mitocôndria, retículo, lisossomo, nenhuma outra organela existe nas bactérias. Apenas os ribossomos, que têm a função de produção de proteínas. Ok? Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem na nossa aula, interajam comigo na sala online, no meu privado. Beleza? Passando adiante, nós temos dois grupos de bactérias que são classificadas de acordo com a parede celular. Como eu disse para vocês, a parede celular das bactérias é de peptídeo glicano. É uma substância, né, formada aí por glicoproteínas, né, por glicolipídios, que tem a função aí de promover a proteção da bactéria. Diante da espessura da camada da parede celular, nós temos dois tipos de bactérias em relação a um teste laboratorial chamado método de Gram. Tá? É um método de coloração. Nós temos bactérias gram-positivas e nós temos bactérias gram-negativas. Qual que é a principal diferença entre a gram-positiva e a gram-negativa? A cor que ela adquire no teste de Gram. A gram-positiva, ela fica roxa, ela fica púrpura ou azul na coloração de Gram. A gram-negativa, ela fica avermelhada na técnica de Gram. Para a gente não entrar em muitos detalhes, né, mas qual que é a principal característica, no sentido assim, qual que é a principal importância de saber bactérias gram-positivas ou gram-negativas? As gram-negativas, elas são mais resistentes a antibióticos. Então, por exemplo, quem for fazer na área médica, às vezes o indivíduo vai estar com uma infecção, ele vai pedir o teste de Gram. O teste de Gram vai dizer assim, ó, é uma bactéria gram-negativa. Então, tem antibióticos que não combatem essa bactéria. Então, o médico, né, ele tem que saber qual é o tipo de bactéria que está parasitando o organismo para ele passar o antibiótico certo. E o teste de Gram possibilita isso para ele. Então, ó, a gram-positiva tem uma grande camada de parede celular e adquire a cor púrpura, azul. A gram-negativa tem uma pequena camada de parede celular, porém tem uma membrana extra, ó. Tem uma membrana extra que a gram-positiva não possui. Isso aqui faz com que ela seja mais resistente a antibióticos, certo? E elas adquirem uma coloração vermelha no método de Gram. Beleza, meninos? Tranquilidade? Então vamos passando aqui para a morfologia. Isso aqui é uma parte bem sucinta, né? É a forma bacteriana. Nós temos formas arredondadas, chamadas de cocos. Então, ó, 2 diplococos, 8 sacrinas, em forma aí de lombriguinha, streptococcus, em forma de cacho de uva, estafilococcus. Bacilos, né, que podem ter flagelo ou não. Espirilos, que são, digamos assim, bacilos, né, contorcidos. E vibriões, que possuem aí um flagelo único para a locomoção. Isso aí, lá quando a gente estudar doenças, vocês vão ver, por exemplo, o vibrião colérico, que é o causador da cólera, bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose, e assim por diante. Tá? Em relação à reprodução, as bactérias possuem dois tipos. Reprodução assexuada é a principal, tá? É a principal reprodução, é a assexuada, é onde a bactéria aumenta o seu número. Dentre as reproduções sexuadas, a divisão binária é a principal, né? Chamada também de bipartição ou também de cicipariedade, tá? Essa divisão binária é quando uma bactéria se divide, dando origem a duas, tá? É a principal reprodução. Mas nós também temos divisão múltipla, onde uma bactéria se divide em várias outras bactérias, né? E o brotamento, quando uma bactéria começa a ter um crescimento do seu corpo, e esse crescimento vai dar origem a um novo organismo. Porém, a divisão binária é a principal divisão bacteriana, tá? É onde nós temos aí o grande aumento de número. Veja só, existem bactérias que de 8 em 8 minutos se duplicam, então muito rápido, através do processo de divisão binária, que nada mais é do que uma mitose, né? Divisão celular mitosa,
é o que gera o que a gente chama de divisão binária. Ok? Bom, agora a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, tá? Que tem aqui reprodução com troca de material genético, é uma reprodução especial. Por que ela é especial? Você vai perceber que na reprodução sexuada das bactérias não tem um aumento do número de organismos. O que nós temos, certo? É uma variabilidade genética. Mas as bactérias continuam com a sua mesma numeração. Elas aumentam o número pela divisão binária. Mas a reprodução sexuada das bactérias, ela é chamada de especial, porque ela não aumenta o número de bactérias. Ela simplesmente modifica as bactérias geneticamente. Então, nós temos a primeira, chamada de conjugação, que é quando duas bactérias se encontram, se ligam pelas fimbrias e trocam material genético. Ó. O material genético da azul passou para a vermelha, o material genético da vermelha passou para a azul. Continua sendo duas bactérias, não aumentou o número, mas agora mudou-se o material genético delas. Ok? Então, a conjugação é quando duas bactérias trocam o material genético, promovendo a variabilidade genética. Transformação é quando uma bactéria pega material genético de outra bactéria que está solto no meio ambiente. Né? Ela incorpora esse material genético que está solto no meio ambiente dentro do seu material genético. Então, ela vai constituir uma variabilidade genética de uma bactéria que possivelmente tenha morrido. Material genético solto, ela vai lá e pegou. Ok? Transdução é quando uma bactéria recebe material genético de outra bactéria por meio de um vetor, por meio de um vírus. Quando o vírus parasita uma bactéria, né, que novos vírus são formados, pedaços do DNA da bactéria ficam dentro do vírus. E quando esse vírus parasita outra bactéria, ele introduz esse material genético. Então, a transdução é quando uma bactéria recebe material genético de outra bactéria através de um vetor, ou seja, através de alguma coisa que transmita, que no caso, na maioria das vezes, é um vírus. Então, ó, conjugação, duas bactérias trocam material genético. Transformação, uma bactéria pega material genético do meio ambiente. Transdução, uma bactéria recebe material genético de outra bactéria através de um vírus. Ok? Dúvidas? Não? Não ouvi ninguém perguntando? Vamos para frente, então. Tá? Bom, esporos bacterianos. Isso aqui é bem interessante. Algumas bactérias, quando o meio ambiente não está favorável, elas se encapsulam. Elas se transformam em um esporo resistente. Para você ter uma noção, algumas bactérias podem ficar até 10 anos esporuladas. Então, quando as condições ambientais, né, não são favoráveis, as bactérias elas se encapsulam formando um esporo resistente. A bactéria não morreu, ela está ali. Assim que o meio ambiente voltar a ser favorável, a bactéria continua suas funções vitais e continua sua reprodução. Os esporos bacterianos eles são muito utilizados em bioterrorismo. Né? O antrax foi uma bactéria que foi utilizada, né, contra agentes da Casa Branca. Ela foi mandada dentro de cartas através de um pó branco, os esporos dela. Quando a pessoa inalou aquele pó, o esporo foi lá para o pulmão e lá no pulmão ela encontrou a condição ideal e lá ela começou a parasitar e causar lesão, né, sendo mortal em algum desses casos. Então, o esporo bacteriano ele se forma quando a condição ambiental não é favorável. Ok? Bom, respiração, bem simples. Nós temos bactérias aeróbias. O que é isso? Utiliza-se oxigênio. Nós temos bactérias anaeróbias obrigatórias, é aquela que não utiliza oxigênio. E se tiver oxigênio no ambiente, a bactéria ela é destruída. É o caso da bactéria do tétano. Se ela entrar em contato com o meio ambiente, tiver oxigênio, a bactéria é destruída. E as anaeróbias facultativas, o que seria isso? Se tiver oxigênio, ela usa oxigênio. Se não tiver oxigênio, ela não utiliza. Ok? Então, aeróbias utilizam o oxigênio, né, na sua respiração celular. Anaeróbias obrigatórias não utiliza. E anaeróbias facultativas pode utilizar como não. Beleza? Nutrição também é bem simples. Tá? Nós temos as heterotróficas, que se alimentam de outras substâncias, e nós temos as autotróficas.
As autotróficas, elas podem fazer fotossíntese, certo? Chamado aí de fototróficas, tá? Que são também aqui, ó, que nós chamamos de fotossintetizantes, certo? E as que fazem quimiossíntese, chamada também de autotrófico, quimiosintetizantes. Ok? Beleza? Importância das bactérias. Olha, veja só. As bactérias, elas têm uma importância em várias áreas. Vamos citar aqui. Primeiro, no meio ambiente, participam da cadeia alimentar. Depois, juntamente com os fungos, são as principais decompositoras, né? Promovem a reciclagem da matéria orgânica. Participam do ciclo do nitrogênio, que é um essencial, um átomo essencial no nosso organismo. Participam de processos industriais da obtenção de alimento, como álcool, vinagre, tá? Participa na fabricação aí de vinhos, certo? Também é utilizado na medicina, né? Principalmente aí no combate a doenças, quando eu digo utilizado na medicina, não, desculpa, estudada na medicina, porque a maioria delas causam doenças, tá bom? Então, a área de importância das bactérias é muito variável, beleza? Nós temos N situações, tá bom? Participa aí da formação de vitaminas no nosso intestino, da digestão da celulose, né, nos ruminantes e assim por diante. Bem, algumas bactérias especiais, né? Rickettsia, clamídias, espiroquetas, actinobactérias, mixobactérias, micoplasma. São bactérias que ainda estão sendo estudadas. Não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Mas as riquétsias causam doenças, são parasitas, né? As clamídias também. Espiroquetas têm algumas parasitas que causam doenças também, como é o caso aí da sífilis, da leptospirose e assim por diante, tá bom? Para a gente finalizar, né, vamos falar um pouquinho sobre as cianobactérias. As cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, né, são clorofiladas e autótrofas, geralmente vivem em ambientes úmidos, né? Antigamente era chamada de algas azuis, mas elas podem ter várias colorações. Azul, verde, laranja, marrom, depende muito do pigmento que existe, né, dentro dessas cianobactérias. Tá? A estrutura dela é bem simples, ó. Ela possui uma lamela. Nessa lamela nós vamos ter aí, ó, os pigmentos, são chamadas lamelas fotossintetizantes, né, onde nós temos aí o pigmento clorofila, ficocianina azul, ficoeritrina vermelho, que dão a coloração. Material genético dissolto no citoplasma, tá bom? Nós não temos aí uma diferença, digamos assim, com as bactérias normais. Nós temos aí uma camada gelatinosa por cima da parede celular, mas isso é conteúdo bem superficial, tá bom? O que vai importar mesmo, né, é a importância ambiental, mas a reprodução dela também se dá pela principal reprodução bacteriana, que é a divisão binária, a cisparidade, ou, né, por conjugação, tá bom? Por conjugação, tá? Também forma-se esporos quando o ambiente é desfavorável, chamado de acineto, certo? É bem semelhante às bactérias, não tem por que a gente ficar adentrando muito nesse processo, não. Tá bom? E a importância ambiental, no caso das cianobactérias, elas ficam mais em ambientes úmidos, né? Até mesmo em lagoas. Elas podem sim, né, causar doenças em animais, seres humanos. Elas participam aí, digamos assim, da fabricação de oxigênio através da fotossíntese, né? Elas podem aí liberar toxina quando algumas cianobactérias são tóxicas e podem liberar toxinas em alguns ambientes, tá bom? Mas na maioria das vezes nós convivemos com ela pacificamente. Beleza? Meninos, então essa foi a aula 1, tá? Essa foi a aula 1. Nós teremos a aula 2, que é a sequência do nosso conteúdo sobre bacteriose. Um beijo, tudo de bom. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure. Um abraço. Estou com saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus. Até mais.